Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 15 a 18. Nós estamos pensando sobre a vida de Onesíforo, o portador de benefícios, que é exatamente o que Camila, os demais voluntários e missionários da Junta de Missões Mundiais estão fazendo em Moçambique nesse momento. Eles estão servindo como onesíforos. Eles são portadores de benefícios. Estão levando cuidado médico, auxílio físico de todos os tipos, mas principalmente levando o Evangelho, que é o maior de todos os benefícios. Semana passada, nós no culto da noite vimos que Timóteo precisava ser encorajado a manter acesa a chama dos traços da graça de Deus na vida dele, a chama da fé, da esperança e do amor. Parece-nos que aquele pastor jovem não era corajoso por natureza, não era muito capaz de resistir ao fluxo das opiniões contrárias, e assim por pelo menos 3 vezes aqui no capítulo 1 de 2 Timóteo, nós vemos no verso 8, no verso 12, no verso 16, Paulo de alguma maneira encorajando Timóteo a não se envergonhar do Evangelho. E aí Paulo usa os traços da graça de Deus na sua própria vida, usa os traços da graça de Deus na vida de Onesíforo, verso 16 do nosso texto, para encorajar Timóteo a ser um portador de benefícios. E nós vimos que o portador de benefícios, em primeiro lugar, vimos semana passada, procura pelas pessoas necessitadas, vai até elas, não espera que elas venham, vão até elas, cruzam os mares, chegam onde as pessoas precisam, atravessam a rua, vai no vizinho, vai até o irmão, vai até a pessoa precisando. Nós vimos isso. Hoje nós falaremos sobre como é que a gente pode prosseguir através dos ventos contrários, porque nem sempre quando Deus nos chama para sermos portadores de benefícios, nem sempre os ventos estarão tranquilos. Pelo contrário. Portadores de benefícios são úteis no momento das tempestades, e a tempestade chega para todos, inclusive para os portadores de benefícios. E por fim, nós veremos como é que a gente persevera com fé e esperança para receber o prêmio. Vamos ler nosso texto, 2 Timóteo 1, de 15 a 18. Como você, Timóteo, sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem o quanto Onesíforo me ajudou em Éfeso. O que Paulo está fazendo aqui? Antes dele usar o exemplo positivo de Onesíforo, ou os traços da graça de Deus na vida, Paulo colocou em contraste o exemplo de homens que não foram portadores de benefícios quando Paulo mais precisou. Fígelo e Hermógenes, versículo 15. Todos me abandonaram, diz Paulo a Timóteo, inclusive, você não vai acreditar, Timóteo, Fígelo e Hermógenes. Você não pode ser como eles, Timóteo. Não perca a coragem, seja um portador de benefícios. Onesíforo, em contrapartida, Paulo nos mostrou, nós vimos, Onesíforo não. Que o Senhor demonstre misericórdia a ele, à família dele, pois muitas vezes me animou em suas visitas, nunca se envergonhou por eu estar na prisão, pelo contrário, quando veio a Roma, procurou diligentemente até me encontrar. E aí nós aprendemos que o portador de benefícios, ele procura os outros com abnegação. Porque Paulo pede misericórdia à casa de Onesíforo, à família de Onesíforo. Onesíforo abre mão do conforto familiar, colocando em risco, inclusive, o fato de ele ser o homem, o arrimo da família, e vai ao encontro de Paulo para socorrê-lo.
Não tem como nós servirmos sem abrirmos mão de alguma coisa e muitas vezes de algumas tantas coisas. Quanta coisa a gente precisa abrir mão para podermos servir melhor. Abnegação, afeto. Onesíforo serviu com visitas, ele foi afetuoso, ele foi carinhoso, ele foi ao encontro, ele serviu com ânimo, diz o verso 16, que muitas vezes animou, refrescou Paulo, aliviou a pressão de Paulo. Serviu com amor, porque nunca se envergonhou de Paulo na prisão. E serviu com afinco, porque ele veio a Roma, procurou diligentemente até encontrar. E quando Paulo esteve preso em Éfeso, Paulo também foi socorrido por Onesíforo. Então Onesíforo nos ensina muito sobre a forma como deve agir e servir um portador de benefício. O afinco é o combustível, o amor é a motivação, o ânimo é o conteúdo, o afeto é o abraço, a abnegação é o modus operandi de quem serve. Então, é preciso que a gente se lembre que ser um portador de benefícios não é uma opção para mim e para você, crentes. É uma necessidade para a salvação daqueles que precisam de nós. Então, vimos isso semana passada. Agora, o portador de benefícios, ele, ao procurar por pessoas necessitadas, ele tem que singrar o mar no qual ele navega, e esse mar, muitas vezes, é agitado pelos ventos. E nós vamos ter que atravessar em meio a ventos contrários. Quais eram alguns dos ventos contrários que sopravam na direção de Onesíforo, impedindo ele de chegar até Paulo? Essa é a pergunta importante. Que tipo de vento contrário soprava, tentando fazer Onesíforo esmorecer, acovardar, como Timóteo estava sendo tentado a acovardar, e aparentemente, a julgar pela forma tão insistente como Paulo insiste com ele, 3 vezes, não se envergonhe, não se envergonhe, não se envergonhe. A julgar por isso, a gente fica com a ligeira impressão de que Timóteo já estivesse demonstrando sinais de covardia. E Paulo não queria que isso persistisse, ou se tornasse crônico. Quais eram os ventos contrários que estavam já paralisando Timóteo e não paralisaram Onesíforo? Em primeiro lugar, parecia que existia líderes, falsos mestres, que viviam sob a pressão de serem aprovados pelos homens, a opinião dos homens, a opinião pública, o temor dos homens, o medo de ser desaprovado pelas pessoas, o desejo de ficar sempre bem em cena. Portanto, nesse contexto onde todos buscavam parecer ficar bem, se associar com um prisioneiro como Paulo era vergonhoso. E aí, olha o que Paulo vai dizer nessa mesma carta, 2 Timóteo, lá no capítulo 2, versículo 15 a 18. Olha como Paulo fala desses homens que viviam pela opinião pública, ou da opinião pública. Verso 15, Paulo diz a Timóteo algo que é sintomático. Ele diz assim: esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Opa! Por que Paulo diz isso a Timóteo? Porque Paulo conhecia os falsos mestres, os falsos apóstolos que queriam a aprovação dos homens. E Paulo sabia a tentação que Timóteo estava enfrentando de viver pela aprovação dos homens. E aí Paulo diz: o que importa na vida não é ser aprovado pelos homens, se essa aprovação que vem dos homens não é o tipo de aprovação que vem de Deus. E aí Paulo continua e diz: Timóteo, seja um bom trabalhador, que não tem do que se envergonhar. Olha a palavra vergonha de novo. Não tem do que se envergonhar. Timóteo, você está com vergonha de falar, mas você tem que se envergonhar é de não saber manejar bem a palavra da verdade, a palavra de Deus. É isso que você precisa ter.
E aí Paulo diz, verso 16, evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto, outros dois que se descambaram. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu e com isso desviaram alguns da fé. Por que que Himeneu e Fileto se desviaram da fé? Porque eles não viveram para receber a aprovação de Deus. Era loucura dizer que Jesus ressuscitou dos mortos, ou que a ressurreição dos mortos para nós já aconteceu e etc. Ou aconteceria, perdão. É um absurdo. A doutrina ortodoxa para eles era loucura. Então esses homens, Himeneu e Fileto e tantos outros, não queriam ser criticados, queriam ser aprovados pelos homens, como muitos de nós na conversa em público, em vez de sermos fiéis ao Evangelho, a gente tenta amenizar. Não, eu não vou falar de inferno, não vou falar de condenação, não vou falar de pecado, porque isso vai escandalizar. No fundo, a gente quer a aprovação dos homens e não de Deus. E Paulo está dizendo, Timóteo, se tem uma coisa do que você tem que se envergonhar, não é da desaprovação dos homens. Você tem que ter vergonha de não saber manejar bem a palavra da verdade. Essa é a grande vergonha que o crente tem que ter. Não conhecer a sua Bíblia. E viver de conversinhas que se espalham como câncer. Então buscar ser e servir à luz da opinião pública vai fazer o crente se desviar do caminho da verdade. Como Himeneu e Fileto. E se Timóteo e se Onesíforo tivesse seguido esse vento do falatório inútil, essas conversas tolas, profanas de que Paulo fala, esse blá 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 teológico de mentiras, Onesíforo não teria buscado socorrer Paulo. Onesíforo não deu ouvidos a isso. Ele disse, não, eu vou contra essa opinião que diz que a gente tem que agradar homens. Não, eu não posso. O segundo vento contrário, o primeiro é esse. Não, fale do Evangelho de uma forma que não escandalize. Fica pondo panos quentes, contemporizando. Esses se desviam. Pode observar. Segundo, o vento contrário, o Evangelho dos falsos apóstolos, que tinha seduzido todos os da província da Ásia, inclusive Fígelo e Hermógenes. Capítulo 1, verso 15. Paulo chamou esses homens de lobos ferozes, que nascem no meio do rebanho, ou surgem ali, e não poupam o próprio rebanho, Atos 20, 29. E esse vento contrário do evangelho dos falsos mestres, são doutrinas ou ensinos de demônios, 1 Timóteo 4, 1. Doutrinas de demônios. Doutrinas de demônio, gente, não são... Eu fico vendo crente achar que doutrina de demônio é só os vídeos que a Disney lança. Meu Deus. Quanta doutrina de demônio sendo dita em nome de Jesus e crente dizendo amém. Tudo aquilo que rouba a centralidade do Evangelho e da cruz e da ressurreição é demoníaco. Quando você transforma os benefícios desta vida como o fim último do Evangelho, você está ensinando uma doutrina de demônio. Porque o fim último do Evangelho não são os benefícios dessa vida, que até vem da mão de Deus. O benefício do Evangelho é a salvação da nossa alma, é o perdão do nosso pecado, é a salvação da ira de Deus. E o diabo sabe disso. E aí ele fica fazendo as pessoas falarem em nome de Jesus, para que essas pessoas busquem as bênçãos e não o abençoador, que é Deus. Porque Pedro vai nos dizer, em 1 de Pedro 3,18, que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, para nos levar de volta a Deus. Esse é o bem último do Evangelho. E muitos estavam se desviando disso. E Onesíforo, e por que eles tinham abandonado Paulo? Porque esse Paulo só ficava falando de cruz.
Esse Paulo só falava de morte, esse Paulo só falava de ressurreição, esse Paulo só falava de pecado, esse Paulo só falava de perdão de pecado, então larga esse Paulo na prisão. Não vamos nos identificar com esse Paulo. E Onesíforo diz, não, eu não posso entrar nessa doutrina de demônio dos falsos apóstolos. Gente, veja o tipo de gente que a doutrina dos falsos apóstolos produz. E eu quero que você leia e ouça isso à luz dos evangélicos, entre aspas, que estão ao nosso redor hoje em Goiânia, no Brasil e pelo mundo. Olha o tipo de crente que falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, olha o tipo de gente que doutrinas de demônio produz. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Saiba que nos últimos tempos haverá ventos contrários, haverá tempos muito difíceis. E olha só, a primeira característica dos tempos difíceis, as pessoas só amarão a si mesmas. Quem ama a si mesmo não vai para Moçambique. Quem ama a si mesmo fica no máximo fazendo campanha de oração, Senhor, manda alguém, manda alguém, manda alguém. Porque só amam a si mesmas e ao dinheiro. E se você ama a si mesmo e ao dinheiro, você nunca vai ser um portador de benefício como Onesíforo. Gente, quanta gente cheia de si mesma nas igrejas. Quanta gente amando mais ao dinheiro do que a Deus, quanta gente gastando com tudo, consigo, parcela cartão, se sobra, dá alguma coisa e chama de dízimo. Ou quando fazem campanha, fazem querendo em troca. Eu vou dar, Deus, está aqui, eu estou te dando, é fé, toma, mas eu quero em dobro. Não é assim? Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas, profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes, cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Onesíforo foi contra esses ventos. Singrou os mares através desses ventos. Perseguiu até encontrar Paulo, porque ele não acreditava nisso. Gente, isso é doutrina de demônio. Nós somos chamados a prosseguir através dos ventos fortes contrários dos falsos evangelhos. Mesmo que sob forte oposição. 2 Timóteo 3,8 diz assim, esses mestres que ensina coisas assim, que produz crente desse jeito, que a gente acabou de ler, esses mestres se opõem à verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Essa gente tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. Fé não autêntica. Essa gente ajunta ao redor delas seguidores interesseiros. Porque o dia que alguém prometer bênção maior, ela larga aquela igreja, aquele profeta, aquele pastor e vai atrás de outra. Olha como é que são esse povo. 2 Timóteo 4. Como é que essa gente funciona? 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, Timóteo, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino, pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Por quê? Porque virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. O que elas vão seguir? Seus próprios desejos, e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos.
rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações, não tenha medo, olha aqui, medo, não tenha vergonha, não tenha medo de sofrer, porque Paulo sabia que quem buscar cruzar os mares contra os ventos contrários vão sofrer. Trabalhe para anunciar o evangelho e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Então veja que não era fácil para Onesíforo. Onesíforo teve que deixar família, teve que abrir mão de si mesmo, mas Onesíforo teve que enfrentar oposição. Gente que vivia do elogio dos outros, gente que ensinava doutrinas de demônios. Então, pense nos custos, o conforto pessoal, o risco familiar, mas nada disso foi impedimento. Ele não se envergonhou. Por quê? Porque o portador de benefícios, ele prossegue através dos ventos contrários. E por fim, como é que ele consegue isso? De onde ele arranca força para prosseguir? Porque quando você para e olha ao redor e vê que todo mundo fala contra o que você crê, até gente com aparência de piedade, quando você vê que a família está em risco, quando você conta os custos e vê o quanto você está colocando em risco, o quanto você teria a perder, isso tudo nos amedronta e nos tenta acovardar. Então como é que você persevera com fé para alcançar o prêmio? Como é que você continua perseguindo através de ventos contrários, procurando ajudar o outro? Como? Onesíforo manteve a fé. 2 Timóteo 1,18, é um texto interessante, é o nosso texto, porque Paulo diz assim, que o Senhor conceda misericórdia a Onesíforo no dia da volta de Cristo. Espera aí um pouco, você escutou? Que o Senhor conceda misericórdia, ou mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. Espera um pouquinho, Paulo. Que o Senhor mostre misericórdia a Onesíforo? Como assim? Quem vai precisar de misericórdia não é Fígelo e Hermógenes que abandonaram. Quem vai precisar de misericórdia não é Himeneu e Fileto. Quem vai precisar de misericórdia não é Alexandre o Latueiro, não são os falsos mestres. Como é que você está dizendo que Onesíforo, ele já alcançou misericórdia? Quando você lê esse versículo de princípio, você pode achar isso. Fala, peraí, Paulo, quem vai precisar de misericórdia diante de Deus são esses que abandonaram Deus. Onesíforo já é salvo. Mas Paulo, ele não está falando nesses termos. Paulo aqui, eu entendo, ele está fazendo eco com as bem-aventuranças de Jesus. Mateus 5,7 diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A oração de Paulo, na verdade, é a seguinte, Deus mantenha Onesíforo misericordioso como tem sido, perseverante, e que no fim ele alcance a misericórdia prometida. Ou seja, o desejo de Paulo é que Onesíforo nunca se esquecesse de que a bondade e o perdão que o misericordioso demonstra aos outros, também serão demonstrados a ele no dia do Senhor. Paulo está pedindo aqui que Onesíforo não deixasse de viver com os olhos no prêmio que seria recebido. Onesíforo, eu oro para que você continue sendo misericordioso e que no final você alcance misericórdia, como o nosso Senhor Jesus Cristo disse no Sermão do Monte. Você pode pegar esse versículo 18 e escrever aí, Mateus 5,7, porque é isso que está na cabeça de Paulo. Ele conhecia o Sermão do Monte. Ele sabia dos ensinos de Jesus, por mais que o Evangelho de Mateus ainda não estivesse escrito, provavelmente, ou já estivesse, em todo caso,
Ele conhecia a tradição oral, o discurso de Jesus no Sermão do Monte. Ele conhecia as palavras do seu mestre. E ele sabia que Jesus diz que felizes são os misericordiosos, porque no final eles alcançarão misericórdia. Paulo está dizendo, Onesíforo, que você continue com os olhos nessa promessa. E não deixe de ser misericordioso. Não é que a misericórdia esteja atrelada ao fato de ser, não, você tem que ser misericordioso para você poder receber, não é isso. É que os que receberão misericórdias estão dando prova de que receberão na perseverança da prática da misericórdia, entendeu? Não é troca, não é salvação pelas obras. Não é dizer, eu vou ser misericordioso para eu poder receber. Isso é salvação pelas obras. Não, o que Paulo está dizendo, o que Jesus ensinou é o seguinte: receberão misericórdias aqueles que demonstram que receberam. E eles demonstram que receberam e que receberão porque eles vivem praticando. Então coloque os olhos no que você vai receber, no que você já tem em Jesus, e continue aqui vivendo, refletindo no outro Jesus, como nós cantamos com o coral. Essa é a ideia. Por isso que Paulo vai terminar essa carta lá no capítulo 4, versos 6 a 8, e vai dizer, quanto a mim, minha vida foi derramada como oferta para Deus, o tempo da minha morte se aproxima, lutei o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel, agora o prêmio me espera, a coroa da justiça. O prêmio me espera, e o que Paulo quer que Onesíforo tenha isso, a visão do prêmio. Onesíforo, você que distribui misericórdia, lembre-se, você vai alcançar misericórdia. Não tire seus olhos disso, Onesíforo. Continue misericordioso com a certeza de que no final você receberá a misericórdia de Deus. Os homens são implacáveis, os homens nos perseguem, os homens nos prendem, principalmente quando falamos da verdade. Mas Onesíforo, minha oração é que você no final desfrute daquilo pelo que você viveu. Então o portador de benefícios, ele persevera com fé e esperança para receber o prêmio. E é no eterno peso de glória que o sofrimento acumula para ele no céu, que está a esperança dele. 2 Coríntios 4,16, por isso nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Onesíforo, olhe para a misericórdia que você vai alcançar. Sabe como é que a gente alimenta isso no coração da gente? Lendo a Bíblia, lendo histórias de homens e mulheres de fé, lendo biografias. Eu li a história de um menino, enquanto eu me preparava para preparar esse sermão, um menino de 11 anos que entrou de férias e virou para o pai dele. E essa história é interessante porque ela ilustra a maioria dos crentes. A maioria dos crentes pensa como esse menino. Quando na verdade a promessa para nós é no final, alcançaremos misericórdia. E aí esse menino de 11 anos virou para o pai dele, pai, eu estou de férias, eu quero juntar dinheiro, quero comprar um videogame, deixa eu trabalhar lá na floricultura do meu tio. Tá bom, pode ir. E aí o pai, antes de ir para o trabalho, deixou o menino lá com o irmão dele, e falou, seu sobrinho quer trabalhar aí, e deixa ele te ajudar, e arruma um bico para ele. Deixou ele lá às 8, quando foi meio-dia, o pai saiu do trabalho, hora do almoço, e falou assim, vou lá na floricultura ver como é que está o menino, trabalhando. 11 anos, primeiro emprego dele. Chegou lá, ele viu o menino com a cara amarrada, frustrado, querendo chorar de raiva, triste. E quando o pai chegou perto e perguntou, o que foi, meu filho? Ele começou a chorar, falou assim, pai, meu tio prometeu me pagar R$5 por hora. Pai, cadê meus R$20? Já é meio-dia.
Ou seja, ele esperava que o tio chegasse de hora em hora. Toma seus 5, toma seus 5, toma seus 5. Quanto crente emburrado. Cadê meus R$ 5 que Deus prometeu? É no final do mês, rapaz. É no final da jornada. A promessa é o céu, a promessa é a glória. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. É no futuro. Não é no final de cada hora. É no final da vida. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Que o Senhor nos ensine a colocar o coração nessa promessa de eterno peso de glória. Que o Senhor nos ensine que os misericordiosos alcançarão misericórdia. E que o Senhor nos faça perseverar através de ventos contrários, procurando aqueles que precisam dos benefícios do Evangelho. O nosso texto, 2 Timóteo 1, de 15 a 18, numa frase, numa linha, conta a biografia de 2 homens que abandonaram o Evangelho. Verso 15, Fígelo e Hermógenes. E numa frase, conta a biografia de um homem que demonstrou misericórdia, Onesíforo. Um homem que serviu com afinco, cheio de amor, carregado de ânimo, transbordante de afeto, abnegado, disposto a encontrar e servir o outro com o Evangelho. Se a Bíblia tivesse que escrever a sua história numa frase, você seria dos da companhia de Onesíforo ou de Fígelo e Hermógenes? Que o Senhor te abençoe, me abençoe, abra os nossos olhos para aqueles que estão ao nosso redor. Ore pedindo que Deus te dê oportunidades para você ser portador de benefícios. E agarre-se com fé e esperança à promessa de Deus, servindo com amor. E que Deus faça da nossa igreja essa igreja, a Igreja Batista dos Onesíforos. Mas nunca se esqueça que o maior de todos eles, o nosso grande Onesíforo, é o Senhor Jesus. Ele não se envergonhou. Ele deixou a glória, veio, viveu sem pecado, morreu por nós, foi sepultado, mas ressuscitou para nos dar o maior de todos os benefícios, perdão e salvação. Que Deus nos abençoe e faça de nós onesíforos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, faça de nós homens e mulheres misericordiosos, com a certeza de que alcançaremos misericórdia. Abençoa-nos assim. Não nos deixe acovardar diante de ventos contrários. Não nos deixe envergonhar, esmorecer. Fortaleça o nosso homem interior. Renove a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor. Oramos em nome de Jesus. Amém.